Bom dia a todos, meu nome é Roberto Almeida, eu sou pré-vendas e líder técnico das linhas de segurança aqui na Bra Software, e hoje nós estamos dando sequência a uma série de webinars exclusivos da Bra Software. Gostaria de agradecer primeiramente a todos pela audiência aqui nessa live exclusiva, e também agradecer ao time de Academy aqui pelo suporte a esse evento. Esse evento, como eu falei, é uma sequência de workshops que nós estamos promovendo, com conteúdos de tecnologia, inovação e segurança da informação. E antes de prosseguir, eu gostaria de convidá-lo a nos seguir nas nossas redes sociais, através do QR Code que vocês veem aí na tela, para que possam se atualizar dos próximos conteúdos que nós estaremos promovendo. Tem bastante coisa legal para vir por aí, e também para que vocês possam acessar os conteúdos anteriores. Assim, teve bastante coisa também que nós realizamos. Então, através do perfil do LinkedIn da Bra Software, vocês podem conferir todo esse material. Hoje, nessa live, nós vamos abordar uma parte de segurança das plataformas SaaS, né, a segurança de dados da plataforma SaaS, com foco no Office 365. Então, junto comigo aqui, nós estamos com o Anderson Almeida também, System Engineer, com bastante experiência na Verida, que faz parte do nosso parceiro distribuidor Adstack. Anderson, eu passo o bastão para você, para seguir com a apresentação, e em seguida, no final, retornamos para perguntas. Também, durante toda a apresentação, o chat vai estar aberto para todos vocês, para fazer perguntas sobre a solução. Então, caso tenha alguma dúvida, necessite de algum esclarecimento, pode postar aqui no chat. No final, nós retornamos aqui para fazer esse bate-papo de perguntas e respostas. Anderson, segue com a apresentação. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Roberto. Obrigado, time Bra Software. Muito obrigado a todos os clientes presentes hoje nessa live. Hoje vamos falar um pouquinho sobre proteção do ambiente de Office 365, o porquê que a gente precisa se preocupar, falar como proteger, o que protegemos e de que forma podemos ajudá-los nesta jornada para quem não foi ainda para o 365, tá? Então, meu nome, como o Roberto mencionou, meu nome é Anderson de Almeida, sou especialista das soluções Veritas no distribuidor Adstack, e hoje vou falar um pouquinho para vocês dessa proteção para o ambiente de Office 365, tá? Espero que gostem. Ao final, faremos aí a parte de introdução das perguntas e respostas. Fiquem à vontade para utilizar o chat, para poder colocar as suas dúvidas, tá? Então, seguindo com a apresentação, hoje existem dois caminhos que podemos seguir para esta migração. Muitos clientes já fizeram esta migração, tá? E muitos fizeram uma migração protegida, tá? O que a gente chama de uma migração protegida? O cliente tinha o ambiente de e-mail on-premise e tinha uma solução, ou tem uma solução de backup para proteger esse ambiente. E quando ele foi para o Office 365, ele utilizou uma proteção também na nuvem, né, também para o Office 365, para ficar protegidos quanto a ransomware, quanto a exclusão, quanto a desastres naturais. Então, isso é o que nós chamamos de uma jornada protegida, tá? E muitos seguiram esta jornada através de uma jornada mais arriscada. Por que a gente fala que é uma jornada arriscada? Porque quando ele tinha o ambiente on-premise, ele tinha uma proteção de dados. E quando ele contratou o serviço da Microsoft Office 365, a Microsoft falou, não, eu tenho uma proteção de dados na nuvem, né, proteção de dados do Office. E muitos dos clientes acreditaram ou acreditam que esta proteção de dados já está inclusa. E que esta proteção também já é suficiente. Mas eu vou mostrar mais à frente o que a Microsoft oferece, tá? Porque nós complementamos o que a Microsoft oferece, tá? E vou mostrar o porquê que a gente precisa se proteger cada vez mais e proteger os dados que a gente possui
na Microsoft ou no Office 365, tá? Por que eu preciso de uma proteção dentro de uma nuvem, dentro de um workload, né, de colaboração como o Office 365? Porque mesmo lá, nós estamos propícios a pegar ou a contrair o ransomware ou malware, né? Se a gente for verificar, e existem algumas pesquisas que falam que a cada 11 segundos um cliente é atacado contra ransomware. Quem viu aí nos últimos meses, viu que existem muitos clientes no Brasil que foram atacados, né? Alguns órgãos de governo, inclusive Tribunal de Contas, Superior Tribunal de Justiça, Embraer, né? Esses são os maiores aí que a gente tem que foram atacados contra ransomware, foram atacados por ransomware, né? E graças a Deus tinha uma solução de backup para voltar esses dados, tá? E não só isso, né? A gente não tem que se proteger somente contra esses ataques. A gente precisa se proteger também contra erros humanos, né? Exclusões acidentais. Porque isso acontece, né? Quem nunca deletou um e-mail, ou um arquivo, ou uma pasta sem querer? Ou até mesmo aquelas pessoas mal intencionadas que às vezes estão saindo da empresa, seja ele por qual motivo, e vai lá e apaga aquelas informações porque ele acha que aquelas informações que ele produziu é dele. E a gente sabe que essas informações são da corporação e a gente precisa proteger esse dado, né? A gente precisa proteger esse bem que é da empresa, tá? Por que a gente precisa fazer isso? Para entregar requisitos de conformidade, ou seja, às vezes nós passamos por auditoria e se você não está compliance com essa parte de restore, você não consegue garantir a recuperabilidade, você não está cumprindo alguns itens de requisitos de conformidade. A gente vê aí hoje a lei, né, a LGPD, que é a mais está mais em vigor aí, né, está mais fresca na nossa memória, ela já entrou, ela só não está gerando multas, mas ela já está em vigor. Tá? Então, a gente precisa estar compliance com algumas normas, com alguns requisitos, tá? E aí, a própria Microsoft, né, declara que você é o único responsável pelos seus dados, tá? Tá aqui, ó, existe um link público, tá, da própria site da Microsoft, com este quadrinho informando de quem é a responsabilidade. Então, se a gente for ver aqui, ó, Cloud Provider, a responsabilidade deles vai até um certo momento, tá? No SaaS, tá, pessoal? A gente está falando de SaaS aqui, ó, tá? A parte de SaaS, que é o ambiente do Office 365. Então, eles só garantem aqui, ó, meio a meio aqui na parte de Client Endpoint Protection e a parte de identificação, né, de pessoas, tá? O restante, sim, é deles. Mas quando a gente fala de dados, classificação e armazenamento, é somente do customer, ou seja, do cliente, tá? Isso está aqui no contrato da Microsoft, vocês podem pegar no link, tá? E aqui, ó, você é o único responsável pelo conteúdo de todos os dados do cliente, ou seja, a Microsoft não assume e não assumirá nenhuma obrigação com relação aos dados do cliente, ou seja, se houver alguma deleção, algum desastre, algum problema, e você não tiver uma proteção, eles não te garantem esse restore, tá? E eles também, né, um outro link, eles te dão aqui, ó, falando, olha, você precisa ter uma solução de backup offline para garantir a recuperabilidade em caso de criptografia dos seus dados, tá? Então, a própria Microsoft, tá, recomenda que você tenha a solução de backup, de proteção dos dados do Office 365 para se proteger contra ransomware, contra malware, contra outro tipo de invasão, ou até mesmo os erros e exclusões acidentais. E o Veritas SaaS Backup, né? Por que Veritas SaaS Backup, né? Por quê? Porque ele é simples de usar, fácil de usar, né? É acessível e possui restaurações flexíveis, tá? Então, fácil de usar.
configuração em 2, 3 minutos ela já está pronta. Já está configurado o backup da solução do seu ambiente Office 365, tá? Você não precisa se preocupar com criação de jobs, criação de políticas, nada disso. Hoje a tecnologia ela já faz isso automaticamente. Então ela te garante ao menos 2 backups de 12 em 12 horas do seu ambiente, tá? E é simples, por quê? Porque ele é fácil de ser acessado, né? Qualquer browser, você acessa ele em casa, no mobile, ou em qualquer outro lugar, você consegue fazer o acesso e utilizar a tecnologia do Veritas SaaS Backup. Restaurações flexíveis, você consegue restaurar dados de snapshots passados, atuais, restaurar a nível de arquivo, pastas, tenants, uma conta de um usuário completa. Você consegue disponibilizar um PST completo para o usuário inserir dentro do Outlook dele, e todas as restaurações são 100% seguras, porque todos os dados são criptografados em trânsito, tá? Com a tecnologia TLS 1.2, e também são seguros porque são armazenados na tecnologia de AES 256, tá? Que garante aí a criptografia dos dados armazenados, tá? E por que acessível, Anderson? Porque você não precisa instalar nada dentro do seu ambiente, ou seja, não exige nenhum hardware, nenhum volume de armazenamento, é tudo na nuvem da Veritas. Então, a tecnologia está instalada na nuvem da Veritas, o armazenamento é na nuvem da Veritas, e toda a instalação já está inclusa no licenciamento, tá? Então, não existe uma manutenção, todo upgrade, toda nova versão, tudo é por conta do fabricante. Então, nós acabamos de ter um upgrade de versão. Os clientes que compraram conosco, né, compraram com o time da Bra Software, receberam esse upgrade automático. Hoje estava com uma console, quando ele logou amanhã, já estava com uma nova console totalmente nova e estilizada, tá? Então, por isso que a solução é fácil e simples de ser utilizada. E as principais funções, né? Como a gente já comentou, ela é fácil de ser usada, tá? Então a configuração leva cerca de 2 a 3 minutinhos, né? São 3 etapas aí. Ela protege, além do Office 365, também protege clientes que possuem G Suite, as tecnologias da Salesforce, que também publicou no meio de 2020 que ela não faz mais backup dos dados que estão lá, isso está no link da própria Salesforce, e também faz backup de Dynamics 365, tá? Lembrando, todas as tecnologias que são tecnologia SaaS, tá? E aqui, o item 3 e o item 5, os itens mais importantes que eu vejo assim que são mais relevantes aqui. Por quê? Hoje, quando a gente cria uma conta dentro do Office 365, você paga por aquele usuário ativo. E daqui um tempo, aquela conta ela é desativada. Quando você deleta aquela conta, todos os dados do cliente, ele é deletado. Então, de forma definitiva. Se você quiser manter aquela informação, você paga por aquela caixa inativa. Tá? Então, você continua pagando para manter o dado de uma conta que já foi removida. Com essa retenção ilimitada, você não precisa mais ficar pagando conta inativa. Você armazena no Veritas SaaS Backup, faz essa retenção ilimitada e você pode deletar as informações do Office 365, que o SaaS Backup vai garantir a recuperação ou até mesmo o compartilhamento daquelas informações com um colega de trabalho ou com um gestor. Então, aquelas contas você vai continuar com ela guardada dentro do SaaS Backup e não vai pagar. Você só paga dentro do SaaS Backup por contas ativas. Eu vou mostrar mais à frente a forma de licenciamento. Então, vamos deixar de pagar por contas inativas dentro do Office 365, tá? E por que o item 5, né, que eu falei que também é muito importante? Por causa do armazenamento, tá? Então, você não precisa pagar por armazenamento dentro da solução Veritas SaaS Backup. Ela armazena a quantidade de dados que você precisa. Ou seja, se hoje você tem 1 tera, amanhã você triplica,
e depois de amanhã você dobra, né? Então, assim, hoje começa com 1 tera, amanhã com 10 teras, depois de amanhã com 100 teras, a Veritas vai garantir para você este armazenamento dessa informação, não vai te cobrar por este item e juntamente com uma retenção ilimitada, tá? Então, vamos deixar de pagar para a Microsoft armazenamento de contas inativas, tá? Além disto, né, existe uma aba, existe um item de localização, ou seja, de search, para facilitar as buscas, né, seja uma busca de um usuário, de um arquivo, de uma pasta, seja o que for. Então, a gente tem lá um like para fazer as buscas, tá? E como eu comentei, toda a parte de segurança, né, então TLS, AES, duplo fator de autenticação, tecnologias de blockchain implementada, single sign-on e autenticação via MFA com o Azure AD da Microsoft, tá? Além disso, né, a console web te traz lá todo o acesso de auditoria para quem precisa ser auditado, né, quem tem um time de segurança, consegue fazer e ter acesso às auditorias, porque tudo que é feito dentro da solução é logado. Então, qualquer usuário que acessou, alterou, restaurou, movimentou, deletou, fica logado e o time de segurança pode ter essa informação e gerar os relatórios de auditoria. Além disso, temos uma tela de insights e estatísticas para saber quantos dados estão sendo armazenados, quantos dados estão sendo copiados, se os backups estão acontecendo de forma ok, quantos restores estão acontecendo, se estão ok. Então, você tem tudo isso dentro de uma única console, que é a console web do Veritas SaaS Backup, tá? E aí eu falo, né, eu falei aqui de por que se proteger com o Office 365, da solução SaaS Backup, e agora a gente vai falar o que ela protege, porque assim, você precisa saber o que está contemplado, né, porque é simples falar assim, não, eu protejo, eu faço backup, mas eu faço backup do quê? O que está contemplado? Então, tudo que tiver aqui na nossa tela está contemplado backup e restore granular, tá? Então, aqui partindo do Exchange, né, que é a parte de e-mail, então, backups e restore de calendários, contatos, mailbox aqui, ó, e-mails e pastas, public folders, mailbox compartilhadas, tarefas, a parte de OneDrive, arquivos e pastas, quem trabalha com grupos e teams aqui, né, então com teams, ó, arquivos, calendário, os private chats, lá as conversas, né, até as conversas a gente faz backup e restore arquivos, tá? E o SharePoint, com este momento de pandemia que estamos vivendo e que a gente pede que os nossos clientes fiquem seguros em casa, né, para quem pode, tem muito cliente utilizando SharePoint para troca de arquivo, para armazenamento, então a gente consegue proteger toda a parte de site, subsite, permissionamento dos itens, permissionamento das pastas, das subpastas, então tudo é backupeado e tudo é realizado restore, tá? Então, tudo que estiver aqui dentro desta tela, nós fazemos backup e restore granular, seja de um único arquivo, seja de uma única pasta, seja de um único site ou subsite, tá? E além do Office 365, a gente também protege tudo que está na tela, né? Faz backup e restore destes itens do G Suite, tá? Então, backup e restore do G Suite, Salesforce e Dynamics 365. Então, tudo que estiver na tela, backup e restore, tá, pessoal? Restore granular, lembrando disso, tá? E aqui eu vou falar, né? Eu falei lá da jornada arriscada, do porquê que a gente precisa se proteger, falei do SaaS Backup, as principais funcionalidades, falei agora o que ele protege, e agora eu vou falar, né, do que a Microsoft oferece de proteção de dados e como a gente complementa com o SaaS Backup, tá? Então, a Microsoft diz que existe uma proteção, tá? Existe sim, mas veja aqui, ó, para itens de SharePoint e OneDrive, para quem tem contratos E3 e E5, tá? SharePoint e OneDrive, por padrão,
os itens que são movidos para lixeira, ou seja, que são apagados, ficam por 30 dias. E você pode habilitar lá o Site Collection Recycle Bin e estender até 93 dias esses itens que foram migrados para lixeira, tá? Após isso, ele é deletado, ele é apagado, não existe mais como você restaurar, tá? E não é um restore granular, tá? Quando você precisa. Microsoft Outlook, né? A parte de e-mail, para quem tem esses contratos E3 e E5, por padrão, 14 dias, e aí com os contratos até 30 dias. Ativando, tá? Aqui é o Mailbox Archiving, para que você tenha até 1 tera de salvaguarda de informação, ou seja, eles copiam 1 tera, guardam até 2 anos, e caso você precise restaurar qualquer coisa, eles te devolvem a mailbox inteira. Fala, tá aqui, ó. Você pode procurar o item que você quer. Ele não é um restore point in time, tá? Ou seja, uma informação de hoje, você não consegue restaurar assim, quero aquele único e-mail restaurar. Não, você tem que pegar a mailbox inteira, fazer o restore dela inteira, tá? Então, esta é a proteção que a Microsoft oferece. E aqui é o que nós complementamos, tá? Por quê? O Veritas SaaS Backup, ele é uma solução de backup. E eu preciso garantir, como hoje a gente faz dentro das tecnologias on-premise. Eu preciso te garantir 3 cópias, 2 locais de mídia, 2 locais de guarda e um site remoto, tá? Eu vou mostrar mais à frente como fazemos isso, tá? A Microsoft não protege contra danos causados por ransomware, como eu mostrei lá naquele item. O SaaS Backup te protege, porque você tirou aquela informação e as informações estão criptografadas e elas são replicadas dentro dos data centers. Existem até 4 cópias de replicação em cada data center da Veritas, para te garantir disponibilidade. A Microsoft te garante aqui, ó, 14 ou 30 dias do Exchange, 30 ou 93 dias do OneDrive e SharePoint, tá? Para a proteção, tá? O SaaS Backup, como eu comentei, é ilimitado a parte de retenção e a parte de armazenamento também, ela é ilimitada, tá? O 365, ele possui um item chamado Litigation Hold, que é para quem está passando por auditoria, para quem trabalha com e-discovery, que é para fazer a parte de forense, e se você precisar de alguma informação, eles levam de 6 a 8 semanas para te responder se existe aquela informação, tá? Para te devolver a base inteira, tá? Com o SaaS Backup, você faz um restore em segundos, tá? Seleciona o arquivo que você precisa, restore para o mesmo local, ou você envia um link para o usuário, ou você disponibiliza o PST ou o arquivo EML para este usuário, tá? O 365, os restores são limitados, tá? Então, assim, eles não possuem, como eu comentei, restore point in time de Exchange, tá? Então, você não consegue restaurar um único arquivo do calendário, por exemplo, ou um único e-mail, tá? A gente faz isso porque nós somos uma empresa de backup, nós temos isso na veia, tá? Então, é backup e restore granular dos itens, inclusive de contas inativas, como eu comentei para vocês. Você precisa restaurar um único arquivo de uma conta inativa, um único e-mail, a gente consegue restaurar, ou compartilhar com o gestor, ou compartilhar com o colega que entrou no local, na mesma função, que está exercendo a mesma função, tá? Então, isto é possível com a solução. É assim que nós complementamos o que a Microsoft disponibiliza de proteção, tá? E como funciona o SaaS Backup, né? Então, falei aí de como, da jornada, né? De como se proteger nessa jornada, de como o SaaS Backup, das principais tecnologias, do que ela protege, de como a gente complementa a Microsoft, e agora, como funciona os dados, né? Até a integração, tá? Então, aqui são os 3 data centers da Veritas no mundo,
tá? Então, são cada prédio desses são 2 data centers, tá? Em locais diferentes, são 10 quilômetros de distância cada data center em cada país, tá? Então, são 2 aqui na Austrália, em Sydney, 2 aqui na Europa, em Copenhague, e 2 nos Estados Unidos, em Washington, tá? A Veritas já está trazendo mais 2 data centers aqui no Brasil, tá? Isso já está programado aqui até o primeiro semestre desse ano. Então, teremos 2 data centers que provavelmente será aqui em São Paulo, tá? Esses data centers são homologados por esses fabricantes, tá? Pela Microsoft, pela Salesforce, pelo Google. São auditados através da ISO 27001. São data centers, tá? Uptime aí com tierização 5, ou seja, 99,9% uptime, ou seja, de disponibilidade, criptografia implementada, blockchain, trabalham com fibras apagadas entre eles para que não haja nenhum tipo de intervenção, corrupção, tá? Single sign-on para autenticação, duplo fator de autenticação, todos os dados são criptografados em TLS, em repouso AES, e como que ele se conecta com essas tecnologias, tá? Lembrando, quando a gente faz a conexão do SaaS Backup para uma dessas tecnologias, a gente faz através das APIs, ou seja, a gente não precisa, e como eu comentei, que não passa, ou seja, não é instalado nada dentro do data center ou dentro da casa de vocês, né, dentro do ambiente de trabalho de vocês, nenhum dado é trafegado dentro do ambiente de vocês, ou seja, ajudando a economizar link, banda, throughput de rede, então tudo é trafegado via cloud to cloud, né? Então, são links aí dedicados entre esses data centers, tá? Então, essa é a arquitetura que funciona os data centers da Veritas, integrados e conectados aos data centers desses fabricantes, né? Da Microsoft, do Google e da Salesforce, tá? E agora eu vou falar, acho que a parte mais importante, que é a parte comercial, ou seja, como que a gente licencia, qual o valor, tudo que a gente pode acontecer, tá? Então, vamos lá. Como licenciar o SaaS Backup? Como eu comentei com vocês, o licenciamento, ele é somente por assinatura, que a gente chama de subscrição, ou seja, a licença não é perpétua. Enquanto você estiver pagando, enquanto você tiver essa licença ativa, você tem o ambiente funcionando, tá? O licenciamento, ele é por 12, 24 ou 36 meses, tá? Então, apesar de ser uma licença subscription, ser uma licença por assinatura, você não pode, por exemplo, eu quero contratar por 12 meses, mas no segundo mês ir lá e cancelar o contrato, tá? Os contratos, eles são contratados por 12, 24 ou 36 meses, e daí por diante, tá? A medição, ela é por usuário ativo, ou seja, como eu comentei, os usuários inativos do Office 365, nós não cobramos para armazená-los, tá? Anderson, mas e se eu tiver usuário inativo dentro do meu Office 365? Eu consigo fazer backup desses clientes, dessas contas inativas? Não, porque eu só te cobro por usuário ativo. Anderson, e como que a gente pode fazer nesse caso? Existe uma estratégia que a gente pode adotar para ajudar vocês com esse tipo de informação, tá? Aí vocês podem questionar a gente, ou mais à frente a gente fala, mas é simples, né? Vocês ativam esse usuário novamente dentro do 365, tá? Ou seja, tinha 100 licenças ativas e mais 10 usuários inativos. Você ativa esses usuários novamente na Microsoft, compram essas 110 licenças do SaaS Backup, nós fazemos o backup dessas 110 licenças ativas. Depois que fez o backup, terminou o backup, você pode desativar e deletar esses clientes do Office 365 e
essas contas sendo deletadas, automaticamente para o SAS Backup vai aparecer ela como inativa, e essas licenças vão voltar para você como licença disponível para que você possa crescer o seu ambiente. Então, você tinha 100, pegou 10 dos usuários inativos, ficou com 110 no SAS. Desabilitou do Office 365, essas 110 dentro do SAS Backup voltam a ser 100 e ficam 10 disponível, tá? Fica uma dica aí para quem tem usuário inativo e precisa guardar essas informações e parar de pagar para a Microsoft, tá? Então, é dessa forma que a gente licencia, somente usuários ativos, tá? Você, quando contrata, faz a contratação, você paga por um valor, por 12 meses, tá? Mas, imagine que daqui 3 meses o seu ambiente cresceu e você precisa adicionar novos usuários. Você vai pagar, você pode adicionar novos usuários a este mesmo contrato, a qualquer momento, e vai pagar um prorata, vai pagar a diferença de meses. Então, imagina que você contratou em janeiro e agora em março ou em abril você precisa adicionar novos usuários. Você pode adicionar e vai pagar somente aqueles 9, 8 meses que precisam, que são pertinentes àqueles usuários, tá? E todos usuários e todos os contratos terminarão na mesma data, para que não fiquemos com aquela questão, né? Eu tenho 100 usuários que começam, que finalizam o contrato em janeiro, mais 10 em março, mais 20 em agosto. Não. Todos os contratos terão uma data de início e um término com a mesma data, tá? E aí, como que a gente pode pagar, né? Então, a gente pode pagar ele mensalmente, tá? Ou seja, você pode fazer o pagamento mensal das licenças, você pode fazer o pagamento dele trimestral, tá? Que não é muito trivial isso no Brasil, ou você pagar da forma que nós conhecemos, né? O one shot, que a gente paga pelo período e utiliza. Daqui 12 meses, renova, paga novamente e utiliza. Com o pagamento mensal, você pode pegar o valor, dividir por 12 meses e pagar isso mensalmente, tá? Isso é uma condição especial da Veritas para com os clientes que utilizam o SAS Backup, para conseguir, às vezes, colocar no mesmo budget aí que a Microsoft também fornece essa forma de pagamento, né, de mensal, né? Além disso, né, só deixando mais uma informação, como eu já comentei lá atrás, a retenção, ela é ilimitada, tá? Aí você vai ler aqui e fala assim, Anderson, mas aqui está 3 anos. Sim, por padrão, ele vem configurado com 1, 2 e 3. Aí, quando a gente contrata, quando você faz a contratação, a gente sempre manda um questionáriozinho perguntando, né, qual é o tempo de retenção que você precisa. Tem cliente que tem retenções de 5 anos, tem clientes que possuem retenções de 10 anos, 15, 20, tem aqueles clientes que guardam as informações ad eterno, que a gente fala, né? Então, existe a retenção ilimitada. A gente faz esse questionário, quando chega para a gente a resposta, a gente manda para a Veritas, e a Veritas faz esta alteração, essa configuração, e aí ela disponibiliza o tempo de retenção que o cliente necessita, tá? E aí já fica disponível para o usuário configurar com esse tipo de retenção que ele necessita, tá? E aqui, o licenciamento, né, eu falei que a gente atende 365, Office 365, G Suite, Salesforce e Dynamics 365, tá? Todos esses workloads, eles são licenciados de forma única, tá? Então, assim, eu tenho 365 e tenho Salesforce, eu preciso licenciar a quantidade de usuários de cada um desses workloads, né? Ou seja, de cada uma dessas tecnologias. Então, tenho 100 licenças de Microsoft Office 365, eu licencio essas 100 licenças. Tenho 10 licenças de Salesforce, licencio essas 10 licenças de Salesforce, tá? Lembrando, as contas ativas, ok? Pessoal, eu vou fazer uma demozinha rápida para vocês, vou tirar meu compartilhamento aqui um pouquinho e vou compartilhar meu web browser, tá? Enquanto isso,
utilizem o chat, vão fazendo, por favor, tirando suas dúvidas. Roberto, fica à disposição para que você quiser dar informações aí para o pessoal. Olá, Anderson, obrigado aqui pela apresentação. A gente vai partir agora aqui para a parte da demo. Só reforçando assim, pessoal, pode interagir no chat, fiquem à vontade com perguntas pertinentes à solução, que no final nós voltamos aqui para responder os seus questionamentos. Só lembrando que esse é um ambiente da Veritas controlado, pessoal, ele é um pouco lento e eu não posso fazer nenhuma alteração nele, tá? Porque a Veritas pede isso para que a gente consiga garantir esse ambiente. Só um minutinho que ele já vai funcionar. Pronto, tá entrando aqui já. Maravilha, já está conectando. Minha tela está sendo... Estão vendo minha tela, né, Roberto? Estamos sim, Anderson, estamos sim. Maravilha, tranquilo. Obrigado. Só mais um minutinho, pessoal. Mandem suas dúvidas, que ao final a gente responde. Este é um ambiente da Veritas disponibilizado para todos os parceiros no mundo, então a gente tem muita concorrência aí de pessoas utilizando. Só mais um minutinho, por favor. Opa, legal. Então, pessoal, aqui já, como vocês podem ver, já existem 4 conectores configurados, tá vendo? Ó, Microsoft 365, Dynamics 365, Google e o Salesforce, tá? Eu vou mostrar para vocês, quando a gente compra, primeiro o cliente que faz a primeira compra, quando ele faz a ativação da conta dele, não tem nenhum desses conectores prontos, tá? Vem essa parte das informações, vem aqui um Edge Connector, que é para ele fazer a primeira configuração, e as 3 ícones aqui em cima, que é mensagens, suporte, né, se você quiser abrir um chamado com a Veritas, e aqui a parte de Account Information. Se a gente vier aqui, a gente tem toda a informação do contrato que o cliente possui. Então, aqui ele tem o nome de quem está configurado, né, a conta, o e-mail, tem aqui a informação do contrato, o número da subscrição, quando expira, né, para que você tenha um controle de qual é a data de expiração do seu contrato. Aí ele te mostra, né, ó, você tem tantas contas, está utilizando tantas contas de tantos contas contratadas, né? Então você tem, sei lá, 9 usuários ativos de 10 contas contratadas. Aqui é ilimitado porque é uma conta demo, tá? Para todos eles, então para todos você tem aqui essa informação. E o tempo de retenção que você escolheu. Aqui está 1 ano, por padrão da Veritas, mas, por exemplo, tem clientes que nos solicitam 99 anos, que é o tempo máximo que a Veritas disponibiliza, né, que é o ilimitado que eles chamam. Então, aparece aqui o tempo de retenção. E aqui, o tipo de billing, tá? O produto, tá? E quanto você está armazenando, tá? Por que, Anderson? Vai me cobrar por esse armazenamento? Não, é uma simples informação para você. Tá? Vou dar um back aqui, voltar aqui para a nossa telinha, e vou mostrar como é simples configurar o SaaS Backup. Clicou em Add Microsoft 365, ele vai te dar aqui pedindo que você tenha um usuário global admin dentro do Microsoft 365 e que tenha uma licença atribuída do Office 365 a esse usuário, tá? Sempre pedimos que seja criado um usuário de serviço dentro do 365, porque esse usuário vai ser atrelado dentro do SharePoint, do Groups e Teams, como administrador de todos esses itens, tá? Por quê? Para ter acesso para fazer backup, tá? Então, é necessário ter uma conta de serviço como Global Admin e que tenha uma conta do 365 inclusa, tá? Apareceu isso. Se você der Next,
ele vai aparecer e vai pedir aquela telinha da Microsoft para você colocar o usuário e a senha para logar como Global Admin e trazer as informações, tá? Eu não tenho aqui, porque como é uma conta fechada da Veritas, eu não consigo fazer, mas eu vou mostrar para vocês aqui o outro passo como seria, tá? Depois de clicar lá, colocar o usuário e a senha, nós cairíamos nesta tela, tá? Onde colocaríamos o nome do conector, a gente poderia alterar aqui, por exemplo, BraSoftware, Office 365, e-mail, tá? E tirar aqui, ó, o OneDrive, tirar grupos e Teams e tirar SharePoints. Deixar um conector único para Exchange, para e-mail, tá? E fazer as devidas configurações, que é a escolha dos usuários, tá? Você precisa comprar todos os usuários que você tem ativos no 365? Não, você pode comprar somente alguns usuários e vir aqui e selecionar somente alguns usuários, tá? Deixar aqui, ó, All Users. Tá? E você pode filtrar aqui alguns usuários somente, tá? Então, tá? Coloca todos, ou você pode ver aqui em grupos. Se você tiver grupos do AD, tá? Opa, olha lá, ele está carregando as informações. Ele tem vários grupos aqui, tá vendo? Se você tiver um grupo de distribuição de lista, ó, você pode criar um grupo lá, Office 365 SaaS Backup, e criar esse grupo e colocar todos os usuários aqui dentro. Por quê? Toda vez que você tiver um usuário novo no 365, que você queira que ele esteja dentro do SaaS Backup para backup, você inclui ele nesse grupo. O que vai acontecer? Automaticamente, ele vai estar sendo backupeado, tá? Sem que você se preocupe. Poxa, será que eu incluí? Será que eu não incluí? Preciso fazer o backup? Preciso colocar lá no... Não, é só incluir lá dentro do grupo de distribuição de lista dentro do seu AD, que ele vai automaticamente sincronizar com o SaaS Backup, tá? Feito isso, tá, pessoal? Você dá um OK aqui, você já vai ser redirecionado para solicitar a quantidade, né, a volumetria, o que você precisa ou armazenar dessa informação, tempo de retenção, tá? Eu vou cancelar aqui, voltar para a tela, tá? Feito isso, deu o save, automaticamente você já está com vai aparecer aqui para você, ó, seu primeiro backup já foi schedulado. Então, você viu que não fizemos nenhuma configuração de job, nenhuma configuração de schedule, automaticamente ele vai fazer o primeiro backup, terminou o primeiro backup, a cada 12 horas ele vai realizar um backup full de todos os dados, tá? Então, depois disso, né, terminou o backup, ficou verdinho, legal, tem algumas informações aqui, ó, de quantos backups aconteceram em 48 horas, tá? Quantos dados foram incrementados, e aí a gente já começa a navegar, clicando aqui, ó, vejam que já temos aqui, ó, grupos e teams, SharePoint, a parte de users, que a parte de users vem os usuários, né, e aí a gente vem aqui e procura o John, o nosso amigo John, que é o que tem mais informação na conta dele. Viram que o search aqui foi bem simples, né? Entrando dentro de John, aí a gente tem o calendário do John, os contatos, o OneDrive, parte de e-mail e as tarefas. Se a gente vier na parte de e-mail, vem todas as pastas do John, né? Então, se a gente vir aqui em Inbox, ele já traz aqui, ó, se tiver novas pastas, se tiver novos e-mails, tudo que tem do John, ele está aqui, tá? Se a gente clicar em uma dessas mensagens aqui, ó, ele vai dar um preview desta informação, tá? Então, você tem um preview aqui, ó, antes de fazer o restore. Você consegue dar um preview. Para o usuário falar, é um e-mail que tem lá a My Analytics que eu recebi, sei lá, em 20 de janeiro. Poxa, mas hoje nós estamos em março, né? Como é que a gente faz para olhar um e-mail do dia 20 de janeiro, ver se está na caixa dele? Você vem aqui no reloginho, ó, e ele tem aqui, ó,
a régua de tempo, né? Ou você vem aqui, ó, março, aí a gente tem aqui, ó, janeiro. Janeiro, dia 20, mais ou menos. A gente clica, ó, tem um snapshot, ó, legal. Podemos clicar aqui. E aí ele já te fala, ó, você está olhando um snapshot da tal data. E aí tem aqui, ó, o My Analytics, que o rapaz pediu. Você pode clicar, dar um preview novamente. Ah, é esse e-mail mesmo que ele quer. Com isso, nos 3 pontinhos, você pode vir aqui, ó, Restore. Clicou aqui, ele vai dar um yes, ele vai restaurar diretamente para a caixa do usuário. Ele já cria aqui, ó, uma informação que dentro do Job Monitor já está sendo restaurado. Nós não temos acesso ao Outlook desta conta, tá, pessoal? Mas assim, o restore ele é muito rápido, tá? Para isso. Então, e quais são as outras formas? Existe aqui o download, ó. Você pode fazer o download dessa informação. Tá aqui embaixo, ó. Vamos ver? Ele vai me abrir, deixa eu ver se ele vai abrir nessa tela ou se vai abrir na outra tela. Ó, já abriu aqui, ó. Então, você viu que restaurou como um .ml, você já tem um e-mail. Aí você pode ou encaminhar para o usuário, ou compartilhar com ele, ou já automaticamente dar um reply aqui, fazer qualquer coisa com este e-mail. Ou o outro tipo, compartilhar esta informação com o usuário. Você cria um link, imagine que é uma conta inativa, e você quer compartilhar este e-mail com o gestor da pessoa que saiu. Você cria este link, tá? Você pode setar um tempo de expiração, tá? Você pode vir aqui, ó. Esse link vai expirar daqui 1 hora, tá? E este link vai ter uma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Por quê? Para que ninguém fique usando depois de compartilhado. Você pode dar um Ctrl+C aqui e salvar. Deu um Ctrl+C, eu vou abrir uma tela aqui anônima e simular como se fosse o gestor da conta recebendo aquele link. Eu recebi o link, vou navegar aqui no site. Só um minutinho, por favor, enquanto carrega. Opa. Já me pediu aqui a senha, pessoal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dou um submit. E já veio aqui, ó, a informação, tá? Tá aqui o e-mail que o cliente queria, tá? Aí ele pode imprimir, salvar, fazer o que for com esta informação, tá? Então, viram, né? Simples de usar, muito simples de fazer um restore, ó. Simplesinho, restore, yes. Acabou. Está sendo restaurado novamente, tá? Isso para e-mail. Se a gente for vir aqui, ó, na conta do usuário do John de novo e for fazer do OneDrive. Então, o OneDrive está aqui, ó. Todas as pastas dele. Se a gente entrar aqui em Documents, tem todos os documentos, todas as pastas do John, tá? Então, ó, se a gente abrir aqui, ó, este arquivo, dá um overview aqui, ó, vai dar um overview daquele documento, tá? Um preview, legal. Ah, foi esse documento mesmo. Você pode vir aqui e restore. Viram que é o mesmo processo, o mesmo simples assim, tá? Então, o item já foi schedulado. Viram que é muito simples, né? Agora eu só vou mostrar para vocês que para SharePoint, opa, não é users, dentro de 365, SharePoint nós não temos usuários, nós pegamos todos os sites, subsites, tá? Então a gente faz o backup de tudo. Se a gente entrar em qualquer um desses sites aqui, ó, a gente tem toda a estrutura do site do SharePoint, tá? Então, a gente pode vir aqui, ó, em... Cadê? Permissions, a gente vê as permissões que foram, ó, permissions level, tá?
ó, full control, então a gente consegue ver todas as informações de permissionamento. Conseguimos ver aqui, ó, a parte de docs e libs, tá? Então tem todos os documentos aqui de docs e libs, tá? Content type. Então, todos os documentos estão aqui, tá? Para vocês verem como é simples. E aí aqui a gente tem, como eu comentei com vocês, a parte de Job Monitor, para você monitorar a parte de restore, de backup, tudo que está acontecendo. Então, ó, os itens que a gente pediu para restaurar, ó, tá aqui, ó, esse já deu sucesso, backup, tá vendo? Todos os backups com sucesso, item restaurado com sucesso, isso nas últimas 24 horas. Você pode selecionar o tempo que você precisar, tá? Public links são aqueles links que a gente compartilha, tá? Aqui vocês viram que eu compartilhei aquele MyLink, né, ó. Então, ele está compartilhado aqui. Então, se o usuário não conseguiu utilizar naquela 1 hora, você pode vir aqui, ó, e refazer o valor. Ah, tá bom, quanto tempo o cliente precisa agora? Do mais 2 horas? Tá bom, vamos colocar mais 2 horas e dar um save. Tá? Então, este link está novamente ativo. Tá? Ou, o usuário já utilizou, não tem mais interesse em deixar, porque ele pode ser uma informação importante. Vamos deletar. Tá? Deletou, o link some. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou novamente abrir na aba anônima, o link copiado. Ele vai dar aqui um page not found. Por quê? Não existe mais aquela informação compartilhada, tá? Só um minutinho, pessoal, enquanto carrega. Se tiverem dúvidas, por favor, ó, erro 404, ops, não foi mais encontrada, bacana, né? Ou seja, informação não pode ser vazada, tá, pessoal? Então, usuários, tá? Existe aqui uma aba usuários para você criar usuários, tá? E aqui existem roles que podem ser criada para usuário. Vamos colocar aqui um usuário para mim, ó, Anderson, tá? E a gente seleciona uma role, ó. Tem Master Admin, que vem com várias informações, Full Suporte, Limited Suporte, e para o time de segurança, que é a parte de audit, tá? Então, você pode criar um usuário com permissionamento de auditoria, que ele só vai ter permissão de ver os logs, tá? Então, pode criar vários usuários para acessar a solução. E tudo que fizemos fica auditado, como eu comentei com vocês, tá? Ó, o item que eu fiz a deleção, o item, ó, que nós entramos aqui, ó, tá? Foi feito o download. Esse, ó, nós setamos uma nova password, tá? Então, fica tudo logado. É que aqui, como é uma conta de demo, fica todas com o mesmo usuário. Se você tiver vários usuários, cada usuário que mexer, que fizer alguma coisa, vai ficar logado o nome do usuário, qual área ele pertence, qual foi a ação que ele fez, o IP dele e quando ele fez, tá? E você pode ter aqui a integração com Single Sign-On. Você pode adicionar aqui, ó, e fazer o Single Sign-On através de criptografia, duplo fator de autenticação, tudo que você precisar aí com a Azure, tá? Legal, pessoal, vou voltar aqui para a apresentação, tá? Essa foi a demo, tá? Bem rápida, bem simples. E a Veritas está disponibilizando para todo mundo um trial para que vocês consigam degustar a solução, porque nada melhor do que a gente ver o PPT, ver a demo, é degustar no próprio ambiente, tá? E a Veritas está disponibilizando o trial com a POC simples, tá? Com essa trial com 25 usuários e 30 dias de disponibilidade. Essa daqui não inclui SharePoint, Teams e Group, tá? Anderson, mas eu gostaria de ver, eu tenho um time que está usando muito SharePoint, muito Groups e Teams, eu queria testar. Solicitem para a Software, façam o cadastro primeiro, entrem no site, façam o cadastro. Com o usuário que vocês receberem, ativem ele,
tá? Vai receber um e-mail da Veritas, ativem e mandem para o time comercial da Brasoftware para ajudá-los a solicitar a inclusão de SharePoint, grupos e times, que aí vai mudar bastante aqui o escopo. Ele passa a ser 500 usuários, 30 dias, e aí inclui SharePoint, Teams e Groups, tá? Então, por favor, façam o cadastro, solicitem o trial, a Brasoftware está aqui para ajudar vocês, e essa foi a nossa live hoje, uma apresentação de SaaS Backup, muito obrigado. Luiz, temos aí perguntas no chat? Ô, Anderson, primeiro bom dia e primeiro também parabéns pela excelente apresentação. Muito bacana você proporcionar para a gente a experiência navegando na demonstração, fantástico. E a gente tem sim. Quero agradecer aqui o pessoal que tem interagido com a gente, que ficou até o final da live. Eu vou aproveitar alguns minutinhos a mais, Anderson, para poder dividir algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta do Daniel Silva, é uma pergunta misturada também com um cenário bem interessante. Obrigado, Daniel, por compartilhar com a gente. Ele quer saber o seguinte, Anderson, em relação ao backup dos dados em SharePoint, como é feita a cobrança? Ele diz o seguinte, também é o mesmo esquema de cobrança por usuários ativos do Office 365 e com dados de backup ilimitado? E no caso de ser adquirido junto à Microsoft espaços de armazenamento adicional do SharePoint? Excelente cenário, Daniel, excelente pergunta. Obrigado pela participação. Legal, Daniel, obrigado pela pergunta, muito boa. Vamos lá, o SharePoint, a gente sabe que não é todo mundo que tem conta do 365 que tem e utiliza o SharePoint. Então, às vezes você tem 100 usuários de 365 e tem usuários que não têm conta no e-mail, mas tem SharePoint, utiliza o SharePoint, tá? Quando a gente faz a configuração, o SharePoint, a gente precisa licenciar o total de licenças do SaaS Backup que contém no SharePoint. Então, se você tiver 105 ou 110 no SharePoint, você precisa licenciar essas 110 contas que estão ativas no SharePoint, tá? O armazenamento dos dados do SharePoint também são backupeados pelo SaaS Backup, retido por tempo ilimitado, tá? Então, ele é retido por tempo limitado e não tem volumetria. A Veritas não te cobra esta volumetria. Mesmo que você contrate volumetria a mais na Microsoft, vamos lá que você tem 20 teras de armazenamento do SharePoint e amanhã você contrata mais 10, não tem problema. A Veritas não vai te cobrar por esse espaço, tá? Então, espero que tenha ficado claro. Se não, por favor, mande mais perguntas. Perfeito, Anderson, excelente esclarecimento. Temos aqui também mais uma pergunta, né, do Ricardo de Lima. Obrigado, Ricardo, por participar. Ele quer saber o seguinte, é possível recuperar as permissões personalizadas de acesso no SharePoint? Sim, é possível sim. Tá? Eu mostrei lá para vocês que o SharePoint, o SaaS Backup, ele faz o backup incluindo o permissionamento do SharePoint, dos sites, dos subsites, de tudo que tiver lá, tá? Então, fique tranquilo, quando você tiver um problema de desastre e você restaurar um site ou o seu tenant inteiro de SharePoint, todo o permissionamento estará agregado novamente. Excelente, Anderson, excelente. Tem mais uma pergunta aqui, sei que a gente está chegando ao final aqui da live, mas é uma pergunta interessante também. A pessoa se logou como anônimo, mas a pergunta é bem pertinente, falando da parte de correio eletrônico, né, do Exchange. Legal. Posso restaurar a mailbox completa do usuário direto do Office 365? Pode sim. Hoje você tem a opção de restaurar um e-mail, uma pasta, uma mailbox completa ou seu tenant inteiro do seu Office 365. Volta do SaaS Backup direto para o 365. Perfeito. E eu vou compartilhar, então, aqui a nossa última pergunta, pessoal, para também não passar muito do tempo. Também a pessoa se logou como anônimo, mas tem também a ver com a caixa de e-mail. Ele quer saber o seguinte, Anderson, consigo armazenar por quanto tempo uma caixa de e-mail depois que a conta é excluída? Excelente pergunta, é um cenário que normalmente é comum nas corporações, né?
como eu comentei com vocês, né, a Veritas ela não apaga nenhuma caixa, nenhum e-mail, tá? Então, excluiu a conta do 365, está sendo backupeada pelo SAS Backup, a retenção é aquela que você determinou. Se você determinou 1 ano, ela vai ficar retida por 1 ano, depois disso ela será apagada. Reti por 99 anos, né, o ilimitado, ela vai ficar lá guardada, armazenada por 99 anos. Se daqui 80 anos alguém entrar no nosso lugar na empresa e precisar restaurar uma informação, esta informação estará guardada no armazenamento da Veritas no SAS Backup, no Veritas SAS Backup. Perfeito, Anderson, excelente detalhe, né? Bastante tempo. Bom, pessoal, com isso, a gente chega ao final da nossa live. Queria agradecer aqui, em nome da Brasoftware, a todos os clientes que ficaram com a gente aqui até o final, ficaram também interagindo com a gente. Quero só lembrar que essa live ela está sendo gravada, vai ficar à disposição de vocês em até 24 horas, vocês vão poder ter acesso no mesmo link que vocês utilizaram para poder fazer a inscrição. Passo para você, Roberto, e passo para você, Anderson, darem as suas considerações finais para que a gente encerre aqui a nossa live, por gentileza. Legal. Obrigado, Fabiano. Primeiramente, Anderson, obrigado aqui pela apresentação, pela demonstração. Para a nossa audiência que está tendo aqui, conte com a Brasoftware para vocês fazerem o cadastro no trial. Eu estou totalmente à disposição, junto com o time comercial, para apoiá-los no qualquer dúvida da ferramenta e também durante os testes. E, novamente, obrigado, Fabiano, pelo suporte à live aqui, a Marcela também. E, Anderson, deixo para você fazer as considerações finais e, novamente, agradeço aqui pela apresentação. Legal, obrigado, Roberto, obrigado, Fabiano, Marcela, o time Brasoftware que me incluiu nessa live, pediu para ajudá-los aí com essa apresentação. Obrigado aos clientes que estiveram conosco, permaneceram até o final. Se precisarem de qualquer apoio com o trial, se quiserem fazer alguma cotação, contem com o time da Brasoftware. E obrigado, bom dia a todos, até mais, até a próxima. Perfeito, Anderson, nós que agradecemos, parabéns mais uma vez pela apresentação muito rica. Obrigado, pessoal, excelente restante de dia e até a próxima live. Obrigado e um grande abraço. Tchau, pessoal, até a próxima.